Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 23 de abril. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medidas de estímulo à economia e fim de impostos para medicamentos estão na pauta do plenário. CPI da violação do direito à saúde vai apurar falhas ocorridas em hospitais públicos e privados no país. Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje projeto que unifica ICMS cobrado em operações interestaduais. Comissão sobre MP dos Portos discute relatório final esta manhã e relatório da Comissão para regulamentar novos direitos dos trabalhadores domésticos deve ficar pronto até o final desta semana. Agora, no Senado em Dia. Fim de impostos para medicamentos, criação de novos TRFs e medidas de estímulo à economia. Propostas que estão na pauta do plenário desta semana. O repórter Dante Ascioli tem as informações. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 594. O texto amplia em 85 bilhões de reais o Programa de Sustentação do Investimento, uma linha do BNDES para estimular o crescimento econômico e a exportação. Também está na ordem do dia uma proposta de emenda à Constituição que elimina a cobrança de impostos sobre os medicamentos. Hoje, a carga tributária dos remédios supera os 30%. Os senadores podem votar ainda a criação de novos tribunais regionais federais no Amazonas, Paraná, Ceará e Bahia. O tema é polêmico. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, criticou o gigantismo do Poder Judiciário. E outra PEC já aprovada pelo Congresso, que cria mais 4 TRFs no país, ainda aguarda promulgação. A CPI da violação do direito à saúde vai ser instalada hoje às 2h30 da tarde. A comissão terá duração de 120 dias e vai apurar falhas ocorridas em hospitais públicos e privados que resultaram em lesões físicas ou causaram a morte de pacientes. As denúncias enchem as páginas dos jornais. Só em 2012 chegaram ao Conselho Federal de Medicina 468 processos relacionados a erros cometidos por profissionais da área de saúde. São processos encaminhados pelos conselhos regionais de todo o país. Nem todos eles resultam em condenação, mas a média é de 24 cassações de registro por ano, ou 2 cassações de médicos por mês. Para o vice-presidente do Conselho, Carlos Vital, é preciso muito cuidado na análise dos casos. Há também falhas de outros profissionais que não são médicos. Há, óbvio, nas circunstâncias em que o próprio médico também comete o seu erro profissional, mas são condições oferecidas ao trabalho da medicina, eu diria de forma precária, sobretudo na área da assistência à saúde pública, fundamentalmente nessa área, que torna o descontentamento, a denúncia, a revolta de quem é assistido de forma inadequada, mais frequente nesse país. Erros envolvendo dirigentes de hospitais públicos e privados, médicos e outros profissionais de saúde vão ser investigados por uma comissão do Senado formada por 11 senadores. Mais do que apurar casos, a CPI pretende investigar qual tem sido a atuação dos conselhos profissionais, da polícia e dos poderes executivo e judiciário nesses casos. Além disso, os senadores pretendem apurar se a legislação oferece proteção suficiente ao usuário do sistema de saúde e discutir que mudanças podem ser feitas para dar mais segurança ao paciente. Casos de omissão, nós vamos apurar. Essa não é a CPI para perseguir médico. Na verdade, a CPI vai investigar denúncia contra bandidos, não contra sacerdotes da medicina, pessoas que fazem a medicina legal e decente. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projeto que possibilita a utilização das redes de telefonia móvel para localizar pessoas desaparecidas. A Comissão de Assuntos Sociais faz audiência pública para debater a aposentadoria especial de pescadores. Também será discutido o período de defeso. A Comissão de Educação analisa projetos, entre eles o que concede desconto em financiamentos contratados com recursos do FIES
aos estudantes que tiverem quitado 75% das prestações sem atrasos. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André. A pauta da Comissão de Assuntos Econômicos é uma pauta extensa, tem 18 itens, mas nem todos devem ser apreciados. Isso porque o primeiro projeto da pauta é a resolução que estabelece mudanças no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse projeto de resolução foi enviado pelo governo no início do ano para acabar com a chamada guerra fiscal. Atualmente existem no país 2 alíquotas de ICMS que variam de acordo com a região. Os estados que têm alíquota maior podem oferecer mais incentivos fiscais e atrair empresas. A ideia do governo era criar uma alíquota única para acabar com essa competição por investimentos. Mas o relator do projeto que vai ser votado hoje, o senador Delcídio Amaral, fez uma proposta alternativa buscando o consenso. Ele mantém 2 alíquotas diferenciadas para proteger os estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo. Veja detalhes desse parecer na reportagem de Glauciene Lara. O texto original do governo unificava em 4% as alíquotas de ICMS cobradas entre os estados, hoje fixadas em 7% e 12%. Mas o relator, senador Delcídio do Amaral, propõe mudanças. De acordo com o parecer, os produtos industriais e agropecuários com origem no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo pagariam 7% de ICMS. Os demais produtos, assim como todas as mercadorias que saíssem do Sul e Sudeste, pagariam 4% na origem. A redução de todas as alíquotas seria concluída até 2021. O propósito, inclusive, do próprio governo, de todos nós, é esse. Ter uma alíquota que elimine definitivamente a guerra fiscal. Porque ela não é boa para ninguém, mas ela é muito pior para os estados menores, né? O que não tem nenhuma condição de competir com os estados do centro-sul do país e que maiores do ponto de vista econômico. Mas é um desafio tremendo, porque hoje nós temos queda no FPE, nós temos dificuldades nas receitas dos estados para fortalecer o Pacto Federativo, e a vinda de uma alíquota única para o ICMS pode ser uma boa solução, sim. O que nós temos que aqui fazer é equilibrar para que, de fato, a guerra fiscal deixe de ocorrer. Agora, com esses mecanismos de manutenção para a Zona Franca de Manaus, 12%, ou uma situação intermediária, 7% para outras regiões, você não elimina de todo a tal guerra fiscal. Para compensar as perdas dos estados, o governo editou a medida provisória 599, que cria 2 fundos, um de transferência direta de recursos e o outro para empréstimos a projetos de desenvolvimento regional. O senador Paulo Bauer apresentou um projeto de lei complementar com texto semelhante ao da MP, segundo ele, para garantir que vai haver compensação aos estados. A proposta também está na pauta da reunião desta terça-feira. Nós queremos que a compensação saia. O formato é o formato que o Congresso decidiu. Vamos tentar ler também um projeto de lei complementar do senador Paulo Bauer dos fundos, que isso atende aos interesses dos governadores em sendo num projeto de lei complementar. Outras 3 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Comissão sobre a MP dos Portos discute o relatório final do colegiado. A medida dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias. A Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas faz audiência pública sobre a prevenção de desastres e a preparação do Brasil para a 4ª Plataforma Global. Também em discussão, as cidades resilientes e a implantação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Entre os itens na pauta da Comissão de Meio Ambiente está o projeto sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais, situados na Amazônia Legal. O senador Romero Jucá apresentou aos ministros do Trabalho e da Casa Civil as primeiras propostas da comissão criada para regulamentar os novos direitos dos trabalhadores domésticos. Até o fim desta semana, ele espera concluir o relatório final.
O senador Romero Jucá decidiu apresentar 2 projetos para regulamentar a emenda constitucional dos empregados domésticos. Um vai detalhar as relações de trabalho. As horas extras poderão ser compensadas em um período de até 1 ano, com a criação do banco de horas. Será previsto o acordo individual entre o empregador e o funcionário. Eles poderão, por exemplo, estabelecer intervalos para almoço inferiores a 1 hora, o que é proibido pela lei em vigor. Quando o empregado dormir no serviço, as folgas e os períodos de descanso não serão considerados horas trabalhadas. Outro projeto vai tratar da multa sobre o FGTS quando houver demissão sem justa causa. As empresas pagam uma multa de 40%, mas a proposta é reduzir o percentual para 10% no caso dos trabalhadores domésticos. Patrão e empregado poderiam ainda fazer um acordo e reduzir a multa para 5%. Para evitar demissões fraudulentas, está sendo discutida a ampliação do prazo no qual o empregado pode ser recontratado pelo mesmo patrão, estipulado hoje em 6 meses. Um orçamento familiar não comporta uma multa de FGTS de 40% atualizado do saldo devedor do FGTS. Então nós temos que procurar um caminho para diminuir essa multa, para exatamente evitar o confronto entre patrões e empregados. Se a multa for muito alta, a maioria dos empregadores vai procurar demitir por justa causa, o que é ruim para os empregados, o que vai gerar anotação na carteira, o que vai gerar, enfim, uma série de problemas, de brigas e de desentendimentos que não foi o espírito da emenda constitucional. O senador Romero Jucá vai sugerir a possibilidade de renegociação de dívidas previdenciárias quando o patrão quiser regularizar a situação do empregado contratado sem carteira assinada. Ele também quer impedir a penhora de bens de família para cobrir dívidas trabalhistas. O senador ainda aguarda uma decisão do governo sobre a alíquota de INSS cobrada do patrão de empregados domésticos. O menor possível das alíquotas é melhor para o empregador e para o empregado. Agora, nós não podemos diferenciar muito também e criar uma situação de desequilíbrio que vá penalizar a Previdência e no futuro comprometa o pagamento, inclusive, dessa Previdência. Então nós estamos fazendo as contas de impacto com o governo e vamos fazer uma solução que seja racional, criteriosa, equilibrada e que esteja dentro do orçamento familiar. Cortar impostos para reduzir as tarifas de ônibus e metrô. O assunto trouxe ontem ao Senado representantes do governo, dos municípios, das empresas e dos trabalhadores em transporte público. Em debate na Comissão de Assuntos Econômicos, os pontos mais polêmicos do projeto que reduz impostos do setor de transporte público, como a isenção de PIS/PASEP e COFINS sobre o faturamento das empresas e sobre os insumos. Além de reduzir os impostos sobre as empresas de ônibus, reduz também o imposto sobre o óleo diesel, sobre energia elétrica de trens e metrôs, né? Possibilita, então, uma garantia de que o transporte urbano vai também ser beneficiado nesse processo de desoneração geral que o governo federal vem fazendo. O Ministério da Fazenda avisou que não dá para cortar impostos sobre os combustíveis. Nesse ponto, não é possível fazer uma desoneração nesse momento, até por questões fiscais. Então, o que nós estamos discutindo é somente se é possível fazer o PIS/COFINS na passagem de ônibus. Além da União, estados e municípios também teriam que abrir mão de receitas, o ICMS e o Imposto sobre Serviços. Junta a desoneração da União com desoneração de estados e municípios e obriga as empresas a reduzirem o preço da passagem. Desonerar sem obrigar não adianta, vira aumento da margem de lucro das empresas. Além de dar um incentivo concreto, que é um incentivo fiscal, um incentivo que vai possibilitar a redução da passagem, obriga o prefeito, no bom sentido, e todo o sistema a implantar o bilhete único. Porto Alegre tem, e eu posso afiançar de que o bilhete único é uma grande vantagem para a população. A Comissão de Assuntos Econômicos é a última em que o projeto tramita. Se aprovado, pode ir direto para a sanção da presidente Dilma. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.